um dos bancos que fechou as portas na semana passada, né, o SVB, ou Silicon Valley Bank, era o banco que a Circle utilizava, Um eh, dos, né? um dos bancos que a Circle utilizava para depositar suas reservas em dinheiro. Então, além do SVB, outra parte desse lastro do USDC estava espalhado por outros bancos, mas quando o banco quebra e a Circle não consegue acessar esses 8%, né, das reservas que estavam guardados no SVB, isso gera um temor nos investidores que começam a querer trocar os seus USDC por dólares, e faz com que a moeda que foi criada para valer sempre $1, por isso ela é chamada de stablecoin, ela comece a perder valor e valer menos de $1, o que o pessoal do mercado chama de DPEG. Por que exatamente isso aconteceu e por que tanto medo dos investidores, mesmo se tratando diferente, por exemplo, de casos anteriores, até que a gente já viu de stablecoins que quebraram no mercado cripto. Nesse caso, a gente está falando de uma que sempre foi vista como a mais segura, a que é regulada, uma das mais aceitas aí como uma moeda forte nesse setor. Por que esse temor tão grande? Por que esse DPEG? E, no final de tudo, por que que isso acabou não acontecendo? Tá, acho que pensando principalmente por temor de mercado, cara, quando a gente coloca isso em perspectiva, não faz nem tanto tempo assim que a gente viu a UST quebrando, né? Então, no fim do dia, na verdade, no ano passado a gente viu algumas stablecoins algorítmicas passando bastante dificuldade. E a gente já viu a DAI também na crise do Corona, lá atrás também, perdendo o seu PEG com $1, né? Então, no fim do dia, passa aquele mesmo filme na cabeça de novo do investidor de que, putz, eu tenho aqui as minhas reservas em stablecoin tá perdendo PEG. Se isso aqui for a zero, eu perdi tudo que eu tenho. Então o cara acaba correndo, tentando se livrar um pouco disso, também da mesma forma que a gente tem que a gente teve essa bank run no sistema bancário tradicional, o pessoal tentando sacar tudo que dava do banco, né. Mas voltando um pouco mais para esse centro da questão da USDC, a USDC acho que não é novidade para ninguém, ela tem ali realmente, dentro de suas reservas, em tese a mesma quantidade de dólar emitido on-chain. Então, assim, para cada $1 de USDC que existe, em tese tem que ter $1 também guardado ali dentro do banco, ou título de renda fixa de curto prazo, alguma coisa assim. Para diversificar um pouco o risco, a Circle deposita esse dinheiro em vários bancos, né? Mais ou menos aí um terço disso, acho que talvez, realmente um terço, talvez até um pouco menos disso, fica em bancos regionais, bancos menores, como por exemplo o Silicon Valley Bank, o Signature Bank, tinha um pouco no Silvergate, mas eles tiraram tudo. Eles deixam uma parte depositada nesses bancos, mas o grosso mesmo fica em bancos nacionais, bancos maiores, né? O grosso disso, eles já falaram algumas vezes, fica no BNY Mellon, né? O Banco de Nova York Mellon, né? Digamos assim. Então, Que é um quando dos bancos mais antigos dos Estados Unidos. exato, um dos mais respeitados, quem tá fazendo no final das contas a gestão do que tem ali, até a BlackRock, então assim, tem bastante nome por trás disso, então reforça bastante que eles vão conseguir manter isso com segurança. O grande problema é que, logo que isso aconteceu, o mercado sabia que eles tinham exposição, mas não sabiam qual era o tamanho da exposição. Então o mercado já começa a precificar e o USDC um pouco para baixo. Quando sai a notícia de que eles tinham ali 8% no no Silicon no Valley. isso, no SVB, no final do dia, o pessoal falou assim: "Bom, beleza, 8%, então em tese ali, se eles perderem tudo, o USDC tem que valer 0,92, né". Só que também não é bem por aí, porque esses caras têm uma geração de receita, justamente por conta desse dinheiro que fica aplicado nessas contas, então vamos dizer que ficaria ali uma diferença de 3 com 4%, talvez mais próximo disso, justo ficaria ali em 0,96, 0,97, tá. Até aí tudo ok, acho que o mercado não estava sendo um pouco mais rigoroso nessa pressão de venda para o USDC, já estava acontecendo, on-chain tinha sido até muito mais rápido, pelo que a gente viu as pessoas estavam trocando desesperadamente o USDC por Tether, por Bitcoin, por Ether também, e até essa é uma coisa muito interessante, que as pessoas começaram a trocar por outros criptoativos, e não necessariamente stablecoins. O que acontece é que 20 minutos depois que a Circle divulgou o tamanho da exposição, a Coinbase, por conta de algumas questões com o próprio Signature Bank para processar isso, parou a conversão automática dentro da própria plataforma de USDC por dólar.
E aí grande parte das pessoas falou, putz, agora já era. Não tem mais volta, devem ter dinheiro exposto em outros bancos, agora já era. Então ficou muito mais na mão realmente aí do que o Fed ia fazer, do que o governo dos Estados Unidos como um todo, como eles iam gerir toda essa crise que poderia acabar desovando em um risco sistêmico para todo o sistema bancário. Porque no final do dia, poderia ser só mais um dos vários corpos que a gente ia ver boiando ao longo da semana. Vários outros bancos iam acabar entrando em uma situação de crise de liquidez e se tornarem insolventes em pouquíssimo tempo. Então, o Fed acabou agindo muito rápido, acabou entrando com resgate aos bancos e especialmente para o SVB. Então, assim, para quem não sabe o que aconteceu, no domingo à noite, né, depois de uma reunião a portas fechadas ali, o Fed estabeleceu que nenhum depositante do SVB teria prejuízo, que eles injetariam essa liquidez no mercado como um todo e também usariam todas as ferramentas que eles têm, pensando também em política monetária, para consertar essa situação e realmente não deixar os bancos em apuros, digamos assim. Então, a partir desse momento, confiança volta para o USDC. A própria Circle também já tinha falado que, assim, se houvesse realmente um prejuízo total no SVB, o que seria muito difícil, até porque eles têm seguro para essas coisas também, se houvesse prejuízo total, eles colocariam dinheiro do próprio bolso. Até os stakeholders colocariam dinheiro do próprio bolso também. Então, é bem importante levar essas coisas em consideração. Mas, no fim do dia, o que fez com que o USDC voltasse rápido mesmo para o PEG foi esse resgate total ao SVB.